Olá a todos e todas, aqui quem vos fala é Augusto Arinos da Costa, professor de História e historiador, formado pelo Uniceub. Vamos à segunda parte, que é, primeiro começaremos com as evidências históricas e depois vamos falar sobre as do plantio legal e do tráfico lícito. Bem, vamos lá, gente. As evidências históricas. Como você vê aqui no slide, no primeiro slide, LSD, Minha Criança Problema, de Albert Hoffman. Mescalina é um componente psicoativo extraído de um cacto mexicano chamado Lopopora williams. Este cacto era usado por índios americanos desde os tempos pré-colombianos. Ainda hoje é usado como uma droga sagrada em cerimônias religiosas. Na sua monografia fantástica Welling descreveu amplamente a história dessa droga, chamada peyote, pelos astecas. O alcaloide da mescalina foi isolado do cacto por Halfter em 1896 e em 1919 foi elucidada sua estrutura química e foi produzido sinteticamente por Splat, o primeiro alucinógeno ou fantástico. Como este tipo de combinação ativa foi descrito por Wheeling e a ficar disponível como uma substância pura, permitindo o estudo de mudanças quimicamente induzidas nas percepções sensoriais, ilusões mentais, alucinações e alterações de estado de consciência. Se isto for verdadeiro, significa que o culto do cogumelo sagrado Teonanacatli, o uso mágico medicinal e religioso cerimonial dos cogumelos mágicos tem mais de 2000 anos de idade. Para os missionários cristãos, a inebriação, a visão e os efeitos alucinógenos produzidos por estes cogumelos pareciam ser do trabalho do diabo. Eles tentaram então, com todos os meios ao seu alcance, extirpar o uso deles, mas eles só tiveram um parcial sucesso, porque os índios continuaram secretamente até no nosso tempo a utilizar o Teonanacatli na forma de cogumelo, o que era sagrado para eles. Vamos para o próximo slide. Ainda com Albert Hoffman, o curandeiro pode ser traduzido melhor para o inglês como Healing Priest, padre curandeiro, porque sua função nisso é a de um médico e também a de um padre. Ambos só são achados raramente nessas regiões distantes. No idioma mesateca, o padre curador é chamado de Kotacini, que significa um que sabe. Ele come o cogumelo durante a cerimônia, que sempre ocorre à noite. As outras pessoas presentes à cerimônia às vezes também podem receber cogumelos. Contudo, a maior dose sempre vai para o curandeiro. O desempenho é executado com o acompanhamento de orações e solicitações, enquanto os cogumelos são brevemente purificados numa bacia no qual o copal, uma resina parecida com incenso, é queimada. Numa completa escuridão, às vezes traz a luz de uma vela, enquanto os outros ficam deitados quietamente nos seus tapetes de palha. O curandeiro, ajoelhando ou sentado, reza e canta ante um tipo de altar que contém um crucifixo, na imagem de um santo ou algum outro objeto de adoração. Sob a influência dos cogumelos sagrados, o curandeiro aconselha em um estado visionário no qual até mesmo os observadores inativos mais ou menos participam. Na canção monótona do curandeiro, o Teonanacatli, em forma de cogumelo, dá suas respostas às perguntas colocadas. Disse a pessoa doente viverá ou morrerá. Quais ervas efetuarão a cura? Revela o que ou quem matou uma dada pessoa, ou quem roubou o cavalo, ou torna conhecido como serão acontecimentos futuros, e assim sucessivamente. Bem, para o terceiro slide, ainda com Hoffman,
A cerimônia do cogumelo não só tem apenas a função de uma consulta do tipo descrita, também tem para os índios, em muitos aspectos, um significado semelhante à Santa Comunhão do cristianismo. De muitas expressões vocais dos nativos, poderia ser deduzido que eles acreditam que Deus deu para os índios o cogumelo sagrado, porque eles são pobres e não possuem nenhum doutor e medicamentos, e também porque, em particular, eles não podem ler a Bíblia. Deus pode falar então diretamente a eles através do cogumelo. A missionária Eunice, mesmo aludindo às dificuldades que resultam da explicação da mensagem cristã, a palavra escrita para as pessoas que acreditam que elas possuem os meios, claro que os cogumelos sagrados podem tornar a vontade de Deus conhecida para eles, de uma maneira diretamente clara. Sim, os cogumelos lhes permitem ver o céu e estabelecer comunicação com o próprio Deus. A reverência dos índios para os cogumelos sagrados também é evidente na convicção de que eles só podem ser comidos por uma pessoa limpa. Limpa, que significa cerimonialmente limpa, e esse termo inclui, entre outras coisas, pelo menos a abstinência sexual 4 dias antes e depois da ingestão dos cogumelos. Também devem ser observadas certas regras para juntar os cogumelos. Bem, sem a observação destas ordens, os cogumelos podem tornar louca a pessoa que o come, ou pode até mesmo matar. Próximo slide, ainda com Hoffman. A Iloliuqui é o nome asteca para as sementes de certas plantas trepadeiras, que, como o peyote do cacto, da mescalina e o teonanaclact, foram usadas em tempos pré-colombianos pelos astecas e pessoas vizinhas em cerimônias religiosas e práticas mágicas curativas. A Ololiuqui ainda hoje é usada através de certas tribos índias, como o Zapotec, Chinantec, Mazatec e Mixtec, que até pouco tempo atrás ainda tinham uma genuína existência isolada, pouco influenciada pelo cristianismo, nas distantes montanhas do México meridional. Os registros mais antigos sobre esta droga foram escritos por cronistas espanhóis do 16º século, que também mencionam o peyote e teonanaclact. Assim, o frade franciscano Bernardino Sahagún, na sua famosa e já citada crônica História Geral de las Cosas de Nueva Espanha, escreve sobre os efeitos maravilhosos do liliuqui. Existe uma erva denominada xoxoqui, serpente verde, que produz sementes que são chamadas ololiuqui. Essas sementes estupefazem e tiram a razão. Elas são tomadas como uma poção. Riviera coribosa, também conhecida como o famoso narcótico dos astecas, ololiuqui, chamado de Uautla, la semilla de la virgem, que é a semente da virgem. Mas, gente, que nem eu coloquei aqui entre parênteses, na realidade não causa adormecimento dos membros ou anestesia. O efeito é sedativo, de prazer corporal, né? Que é a Glória da Manhã, a hipônia. A hipônia não tem efeito estupefaciente e nem narcótico. Ela tem um efeito psicotrópico. É porque naquela época lá eles não tinham a palavra psicotrópico, só essa daí. Vamos para o próximo slide, então, continuando com Albert Hoffman. Enquanto a turbina coribosa só prospera em climas tropicais ou subtropicais, pode-se também achar a hipônia violácea como uma planta ornamental dispersa por todos os lugares nas zonas temperadas. É a glória matutina que encarna os olhos nos nossos jardins.
em diversas variedades de cálices, azul listrado ou azul-vermelho. O Zapotec, também do Iloliuque original, quer dizer, além das sementes de turbina ciburosa, que eles chamam badô. Também utilizam badô negro, as sementes de Hipponia violácea. Além disso, os efeitos psíquicos do Ololiuque de fato diferem daqueles do LSD, em que a euforia e os componentes alucinógenos são menos pronunciados, enquanto uma sensação de vazio mental, frequentemente a ansiedade e depressão predominam. Além disso, o cansaço e a elacidão são efeitos dificilmente desejáveis como características do nu inebriante. Só algumas poucas investigações consideram a pergunta que se os princípios ativos de Loliuque poderiam achar uma aplicação útil em medicamentos. Na minha opinião, valeria a pena, acima de tudo, verificar se o narcótico forte, o efeito sedativo, se isso significa ficar preguiçoso, está correto. De certos componentes do Loliuque ou de suas modificações químicas podem ser medicalmente úteis. Continuando com Albert Hofmann no próximo slide. Viagens pelas montanhas do México Meridional, que o suco obtido das folhas de uma planta chamada Hojas de la Pastora ou de Rojas de Maria Pastora, em Mesatec Cas Pastora, ou ainda Cas Maria Pastora, folhas da pastora ou folhas de Maria Pastora, que eram usadas entre os mesatecas em práticas médico-religiosas, de mesma maneira que os cogumelos Teonanacatli e as sementes de Ololiuque. Foram servidos cerveja e tequila, uma bebida alcoólica feita de agave. Gênero Sálvia. As plantas tinham flores azuis coroadas, com uma cúpula branca que estava organizada num panículo de 20 a 30 centímetros de tamanho, cujo talo era azulado, como era conhecido que era o suco espremido das folhas que era bebido na cerimônia, e que isso tinha que conter o princípio ativo. Então as folhas secas foram esmagadas em um prato de pedra, apertadas em um pano, e o suco diluído com álcool como um preservativo. As folhas foram esmagadas com a metade, então espremidas em uma fina peneira numa xícara. Foram enxaguados o metate e os conteúdos da peneira com água. Finalmente, as xícaras de chá foram derramadas sobre a vasilha de copal com muita cerimônia. No próximo slide, continuando com Albert Hofmann, as amostras herbárias da Forras de la Pastora, eles acharam que esta planta era uma espécie de sálvia ainda não descrita e foi denominada Salvia divinorum por esses autores. A investigação química do suco da sálvia mágica no laboratório da Basélia foi um frasco. O princípio psicoativo da droga parece ser uma substância bastante instável, que de vez que o suco preparado e preservado com álcool no México provou em autoexperiência não ser mais nem um pouco ativo. As substâncias de uma mimosa, Piptadenia peregrina, isso é usado como um estimulante intoxicante pelos índios do Orinoco. As sementes são moídas, fermentadas e então são misturadas com pó de conchas de caracol queimadas. Este pó é cheirado pelos índios com a ajuda de um osso furado e bifurcado de um pássaro. Agora a citação mais importante de Albert Hofmann no final do livro dele. Eu vejo a verdadeira importância do LSD na possibilidade de providenciar ajuda material para a meditação voltada à experiência mística de uma realidade mais profunda e abrangente.
Tal uso combina completamente com a essência e a característica da atividade do LSD como uma droga sagrada. Vamos para François Rabelais, Gargantua e Pantagruel, livro 1. Tudo o que ele diz da erva pantagruelina, embora a tenha desenvolvido amplamente para si mesmo, foi extraído do capítulo de Plínio sobre o linho, e há muito mais coisa desse tipo a serem descobertas, pois Rabelais nem sempre o dá como citação. No início da refeição lia-se uma agradável história das ações bélicas de outrora, até que ele tomou uma taça de vinho. Então se achavam bom, continuavam lendo ou começavam a discursar alegremente juntos, falando primeiro da virtude, propriedade, eficácia e natureza de tudo que foi servido à mesa, de pão, de vinho, de água, de sal, de carnes, peixes, frutas, ervas, raízes e seus temperos, por meio do que ele aprendeu em pouco tempo todas as passagens competentes para isso. Entravam em Plínio, Ateneu, Dioscorides, Júlio Pólux, Galeno, Porfírio, Opiano, Polípio, Heliodoro, Aristóteles, Hélio e outros. Ele passou pelos corredores e locais designados para esgrima, e lá jogou contra os próprios mestres com todas as armas, e mostrou-lhes por experiência que sabia tanto nisso quanto sim mais do que eles. E em vez de herborizar, eles visitavam as lojas de farmacêuticos, fitoterapeutas e boticários e consideravam diligentemente os frutos, raízes, folhas, gomas, sementes, e a gordura e ungüentos de algumas partes estrangeiras, e também como eles os adulteravam. Ele foi ver os malambaristas, trapaceiros, patifes e charlatãs, e considerou sua astúcia, seus movimentos, suas cambalhotas e língua suave, especialmente dos de Chauny, na Picárdia, que são naturalmente grandes tagarelas e valentes doadores de mentiras na matéria de maçãs verdes. Próximo slide. No livro 2 do mesmo autor. Agora, no que diz respeito ao conhecimento das obras da natureza, gostaria que estudasse exatamente isso, e para que não houvesse mar, rio ou fonte, dos quais não conheceis, os peixes, todas as aves ao ar, todos os diversos tipos de arbustos e árvores, sejam em florestas ou pomares, todos os tipos de ervas e flores que crescem no solo, todos os vários metais que estão escondidos nas entranhas da terra, junto com toda a diversidade de pedras preciosas que podem ser vistas no Oriente e no Sul do mundo. Que nada de tudo isso seja escondido de ti. Próximo slide. Agora, no livro 3 do mesmo autor, observe como a natureza, tendo um desejo fervoroso após sua produção de plantas, árvores, arbustos, ervas, esponjas e animais vegetais, eterniza-os e continua por toda a sucessão de idades em seus vários tipos ou tipos, pelo menos, embora os indivíduos pereçam. Inacessíveis e em um ser eterno, curiosamente armou e cercou seus botões, brotos e sementes, em que a perpetuidade acima mencionada consiste fortalecendo, cobrindo, guardando e fortalecendo-os com uma indústria admirável, como cascas, caixas, cascas e espinhos, cascos, bacalhaus, pedras, filmes, cartéis, conchas, orelhas, cascas, peles, cristais e espinhos, que só servem em vez de bacalhaus fortes, justos e naturais, como é manifestadamente aparente em ervilhas, feijões, facéus, romãs, pêssegos, algodões, cabaças, abóboras, melões, milho, limões, amêndoas, nozes, avelãs e castanhas. Como da mesma forma em todas as plantas, deslizamentos ou conjuntos de qualquer ou em que é clara e evidentemente visto que o esperma e o sêmen são mais velados, ofuscados,
corroborados e totalmente aproveitados do que qualquer outra parte, porção ou parcela do todo. Próximo slide. No terceiro livro de Rabelais, a natureza, entretanto, não providenciou dessa maneira a sempiternização da raça humana, mas, ao contrário, criou o homem nu, terno e frágil, sem armas ofensivas ou defensivas, e isso no estado de inocência, na primeira era de todas, que foi a época de ouro. Não como uma planta, mas como uma criatura viva, nascida para a paz, não para a guerra, e trazida ao mundo com um direito e título inquestionável, a fruição e gozo plenário de todas as frutas e vegetais, como também há uma certa regra calma e gentil e domínio sobre todos os tipos de feras, aves, peixes, répteis e insetos. No entanto, depois disso aconteceu na época da Idade do Ferro, sobre o reinado de Júpiter, quando, para a multiplicação das ações maliciosas, a maldade e a malícia começaram a criar raízes e a se firmar dentro dos então pervertidos corações dos homens, que a terra começou a trazer urtigas, cardos, espinhos, sarças e outros vegetais teimosos e rebeldes à natureza do homem. Tampouco foi raro haver qualquer animal que, por uma disposição fatal, não se revoltasse contra ele, tacidamente conspirasse e fizesse convênio entre si para não mais servi-lo, nem, no caso de sua capacidade de resistir, lhe obedecer de alguma forma, antes ao máximo para irritá-lo com toda a dor e dano que pudessem. O homem, então, para que ele possa manter seu direito e prerrogativa primitiva e continuar seu domínio e domínio sobre todos, tendo as criaturas vegetais quanto a sensíveis, e sabendo de uma verdade que ele não poderia ser bem acomodado como deveria sem a servidão e sujeição de vários animais, pensou que necessariamente deveria ser armado e providenciar arreios contra guerras e violência. Próximo slide. O terceiro livro de Rabelais. Como Pantagruel se preparou para ir para o mar, e da erva chamada Pantagruelion, poucos dias depois que Pantagruel se despediu do bom Gargantua, que devotamente rezou pela feliz viagem de seu filho, ele chegou ao porto perto de Samalo, acompanhado de Panurgo, Epistemon, Frei João dos Funes, abade de Temele e outros da casa real, especialmente com Xanomanes, o grande viajante destruidor de caminhos perigosos, que veio à licitação e nomeação de Panurge, de cujo castelo de Salmigonde ele possuía uma pequena herança pela posse de uma taxa de mesne. Pantagruel, vindo para lá, preparou-se para lançar uma frota de navios, ao número daqueles que Ajax de Salamina tinha antigamente equipado em comboio da saudadesca grega contra o estado de Troia. Ele também escolheu para seu uso tantos marinheiros, pilotos, marinheiros, intérpretes, artífices, oficiais e soldados, como ele julgou apropriado, e com isso providenciou tantos alimentos de todos os tipos, artilharia, munição de diversos tipos, roupas, dinheiros e outras bagagens, forro e mobília, que ele considerasse necessário para levar a cabo o projeto de uma viagem tão tediosa, longa e perigosa. Entre outras coisas, foi observado que ele fez com que alguns de seus vasos estivessem carregados com uma grande quantidade de uma erva de seu chamado Pantagruelion, não só do tipo verde e cru, mas também do confeccionado, e de aquilo que era notavelmente bem adequado para o uso atual à moda das conservas. Próximo slide. No terceiro livro ainda. A erva Pantagruelion tem uma pequena raiz um tanto dura e áspera, arredondada, terminando em uma ponta obtusa e muito romba,
e tendo algumas de suas veias, cordões ou filamentos coloridos com algumas manchas brancas. Nunca se fixa no solo acima da profundidade de quase um côvado, ou pé e meio. Da raiz disso procede o único talo orbicular, semelhante a uma cana, verde por fora, esbranquiçado por dentro, e oco como o caule de Siminium, Olus atrum, feijão e gentiana, cheio de fios longos, reto, fácil de quebrar, denteado, cortada e entalhada um pouco a madeira de pilares e colunas, ligeiramente sulcada, chanfrada, gotejada e canalizada, e cheia de fibras ou fios de cabelo como fios, em que consiste o principal valor e dignidade da erva, especialmente naquela parte que é denominada mesa, como ele diria o meio, e naquela outra que recebeu a denominação de milacea. Sua altura é geralmente de 5 ou 6 pés. No entanto, às vezes é de um crescimento tão alto que ultrapassa o comprimento de uma lança. Mas isso é apenas quando encontra um solo doce, fácil, quente, úmido e bem encharcado, como é o solo do território de Oloné e a de Raceá, perto de Presneste, em Sabinia, e que não faltou chuva sobre a época das férias dos pescadores e o solstício estival. Existem muitas árvores cuja altura é em muito excedida, e você pode chamá-la de dendromalache, pela autoridade de Teofrasto. Próximo slide. Ainda no terceiro livro, a planta perece todo ano. A árvore nem no tronco, raiz, casca ou galho sendo duráveis. Do caule desta planta pantagrueliana saem vários ramos grandes e gigantes, cujas folhas têm 3 vezes mais comprimento do que largura, sempre verdes, ásperas como o orcanete ou burlos espanhol, duro, cortado ao redor como uma foice, ou como o sachifrago, betônia, e finalmente terminando, por assim dizer, nas pontas de uma lança macedônia ou de uma lanceta que os cirurgiões costumam usar em seus revestimentos flebotonizantes. A figura e a forma de suas folhas não são muito diferentes das do freixo ou do agrimônio. A própria erva sendo tão parecida com a planta eupatoriana que muitos herboristas habilidosos a chamaram de eupator doméstico ou a eupator de Pantagruelion selvagem. Essas folhas estão em distância iguais e paralelas, espalhadas ao redor do caule, pelo número em cada nível de 5 ou 7. A natureza tendo favorecido e apreciado tão altamente esta planta que ela a adornou ricamente com esses 2 números estranhos, divinos e misteriosos. O cheiro disso é um tanto forte e não muito agradável para narizes bonitos, macios e delicados. A semente aí encerrada sobe até o topo de seu caule e é um pouco acima dele. Esta é uma erva numerosa, pois não há menos abundância do que de qualquer outro. Mesmo livro terceiro. Algumas dessas plantas são esféricas, algumas romboides e algumas de forma oblonga, e todas aquelas pretas, de cores brilhantes e fulvas, rudes ao toque e cobertas com um casco rapidamente desbotado. Mas tal como é de um sabor delicioso e saboroso para todos os pássaros estridentes e docemente cantantes, como os pintacilgos, cotovias, pássaros canários, martelos amarelos e outros daquele couro arejado.
mas extinguiria totalmente o calor natural e a virtude procriativa da aparência de qualquer homem que comesse muito e com frequência. E embora o antigo entre os gregos houvesse certos tipos de bolinhos fritos e panquecas, pães e tortas feitos com eles, com que comumente para uma delicadeza de licor eram apresentados à mesa após a ceia para deleitar o paladar e fazer o vinho saborear melhor. No entanto, é uma mistura difícil e ofensiva para o estômago, pois ele engendra sangue mau e prejudicial, e com seu calor exorbitante os fere com vapores dolorosos, nocivos, espertos e nocivos. E como em diversas plantas e árvores existem dois sexos masculino e feminino, o que é perceptível em louros, palmeiras, ciprestes, carvalhos, azinheiras e narcisos, mandrágora, samambaia e agárico, cogumelo, erva de nascença, aguaras, poégio, rosa do monte e muitas outras semelhantes. Mesmo assim, nesta erva há um macho e não dá flor nenhuma, ainda que seja muito abundante e abundante em sementes. Há também nela uma fêmea, que tem grande estoque e abundância de flores esbranquiçadas, úteis para pouco ou nenhum propósito. Nem carrega nela semente de qualquer valor, pelo menos comparável à do homem. Ele também tem uma folha maior e muito mais macia do que a do macho. Nem chega a atingir uma altura tão grande. Este Pantagruelion deve ser semeado na primeira vinda das andorinhas e deve ser arrancado da terra quando os gafanhotos começarem a ficar um pouco roucos. Próximo slide. Ainda com Gargantua e Pantagruel, livro 3. Como o famoso Pantagruelion deve ser preparado e executado, a erva Pantagruelion em setembro sobre o equinócio outonal é vestida e preparada de várias maneiras, de acordo com os diversos gostos das pessoas e a diversidade dos climas onde cresce. A primeira instrução que Pantagruel deu a respeito foi despojar o caule de todas as suas flores e sementes, macerar e mortificar na água do lago, piscina ou lago, que deve ser feito correr um pouco por 5 dias juntos, apropriadamente a água do lago, que deve ser estagnada, não corrente, por 5 dias. Se a estação for seca e a água quente, ou por 9 ou 12 dias inteiros, se o tempo estiver turvo e a água fria. Em seguida, deve ser ressecado antes do sol até que seja drenado de sua umidade. Depois disso, está na sombra, onde o sol não brilha, para ser descascado, a sua casca arrancada. Em seguida, as fibras e fios devem ser separados, onde, como já dissemos, consiste em sua principal virtude, preço e eficácia, e separada da parte lenhosa do mesmo, que é útil e dificilmente serve para qualquer outro uso além de faça um fogo claro e brilhante, para acender o fogo e para as brincadeiras, passatempos e diversão das crianças, para explodir bexigas de porcos e fazê-los chocalho. Muitas vezes algum uso é feito dela por beberrões de lábios doces, que com ela moldam penas e cachimbos, através dos quais eles, com seu hálito atraente para o licor, sugam o novo e saboroso vinho da rolha do barril. Alguns pantagruelistas modernos, para evitar o trabalho manual de tal trabalho de separação e particionamento necessariamente exigiria, empregam certos instrumentos catarácticos, compostos e formados da mesma maneira que o obstinado, mesquinho e raivoso Juno segurava os dedos de ambos as mãos entrelaçadas quando ele teria dificultado o parto de Alcmena no presépio de Hércules. E através dessas cataratas eles quebram e machucam
para estragar muito as parcelas lenhosas, assim preservando melhor as fibras, que são as partes preciosas e excelentes. Em ou com esta única operação, estes aquecem e ficam satisfeitos, os quais, ao contrário da opinião aceita de toda a terra, e de uma maneira paradoxal para todos os filósofos, ganham o seu sustento para trás e retrocedendo. Próximo slide. Ainda no livro 3. Mas aqueles que amam mantê-lo em uma taxa mais alta e valorizá-lo de acordo com seu valor para seu próprio lucro maior, fazem exatamente o mesmo que nós, que nos é dito da recriação das três irmãs fatais Parque ou do exercício noturno do nobre Circe, ou ainda da desculpa que Penélope deu a seus afetuosos rapazes e cortesãos afeminados durante a longa ausência de seu marido Ulisses. Por esses meios, esta erva é posta em uma maneira de exibir suas virtudes inestimáveis, das quais eu descobrirei uma parte, pois relacionar tudo é algo impossível de fazer. Já interpretei e expus diante de vocês a denominação disso. Acho que as plantas têm seus nomes dados e atribuídos a eles de várias maneiras. Alguns receberam o nome daquele que primeiro os descobriu, os conheceu, os semeou, os aprimorou pela cultura, os qualificou para a tratabilidade e os apropriou para os usos e subserviências para os quais eram adequados, como o Mercuriale de Mercúrio, o Panacea de Panace, filha de Esculápio, Amoís de Artemis, que é Diana, Eupatória do rei Eupator, Telefion de Telefos, Eufórbion de Euforbus, médico do rei Jubá, Climenos de Climenos, Alcibiadium de Alcibiades, Gentiane de Gentios, rei da Esclovânia, e assim por diante, por meio de muitas outras ervas ou plantas. Próximo slide. Agora mais do terceiro livro. Verdadeiramente, nos tempos antigos, essa prerrogativa de impor o nome do inventor a uma erva descoberta por ele era tão considerada e estimada que, quando surgiu uma controvérsia entre Netuno e Palas de que deles aquela terra deveria receber sua denominação, que foi igualmente descoberto por ambos juntos, embora posteriormente fosse chamado e tivesse o apelido de Atenas, que é Minerva, da mesma forma que Linceu, rei da Sítia, teria traiçoeiramente assassinado o jovem Triptoleno, e a quem Ceres tinha enviado para mostrar à humanidade a invenção do milho, que até então era totalmente desconhecida, a fim de que, após o assassinato do mensageiro, cuja morte ele fez contar ter mantido em segredo, ele poderia, impondo suspeita de fraude, seu próprio nome na dita semente descoberta. Adquire para si mesmo honra e glória imortal por ter sido o inventor de um grão tão proveitoso e necessário para o uso da vida humana. Da maldade de que tentativa traiçoeira que ele foi transformado por seres naquela fera que por alguns é chamada de lince e por outros uma onça. Tal também era a abominação de outros na mesma ocasião, como parece por aquelas guerras muito agudas, e de que uma longa continuação foram feitas entre alguns reis residentes na Capadócia, neste único debate, de cujo nome uma certa erva deveria ter o nome, por essa diferença tão incômoda e cara para todos eles. Foi chamada por eles de Poleminion, e por nós, pela mesma causa, chamada de Macbate. Próximo slide. Ainda no book 3,
Existem alguns outros tipos de ervas que receberam seus nomes de suas virtudes e operações. Por que é chamado de Pantagruelion e das admiráveis virtudes disso? Por meios semelhantes de chegar a uma denominação, os caminhos fabulosos sendo apenas ali executados, pois o Senhor nos proíbe que façamos uso de quaisquer fábulas nesta história tão verdadeira. É esta erva chamada Pantagruelion, pois Pantagruel era o seu inventor. Não digo da planta em si, mas de um certo uso a que serve, excessivamente odiosa e odiosa para ladrões e salteadores, para os quais é mais contrária e prejudicial do que a erva daninha, e estrangulamento para o linho, os gatos da cauda para os freios, a grama para os cortadores de feno, e ervilhaca para a ervilha de bico, o joio para a cevada, a erva machadinha para o pulso de lentilha, o antramínio para o feijão, o joio para o trigo, era para paredes e nenúfar para monges lascivos, a vara de Birchen para os estudiosos do Colégio de Navarra em Paris, Colewort para a videira, alho para a pedra ímã, cebolas para a vista, semente de samambaia para mulheres com filhos, salgueiro graim para freiras cruéis, a sombra do teixo para aqueles que dormem sobre ela, wolfbane para lobos e limbards, o cheiro da figueira, para touros loucos, cicuta para gansos, beldroega para os dentes ou óleo para árvores. Próximo slide. Livro 3. Se da mesma forma você colocar um pouco do dito suco dentro de um balde ou balde cheio de água, você verá a água instantaneamente virar e engrossar com ela, como se fosse coalhada de leite, cuja virtude é tão grande que a água se turva atual para cavalos sujeitos a cólicas, como ataques em seus próprios flancos. A sua raiz bem fervida molifica as juntas, suaviza a dureza dos tendões contraídos e confortável para os nervos e boa contra cãibras e convulsões, como também todas as gotas frias e nodosas. Se você quiser curar rapidamente uma queimadura, seja ocasionada pela água ou pelo fogo, aplique um pouco de Pantagruelion cru. Isto é, tome-o de forma que saia do solo, sem conceder qualquer outro preparo ou composição, mas tenha um cuidado especial em trocá-lo por algum mais fresco em vez dele, assim que você perceber que está secando na ferida. Sem esta erva, as cozinhas seriam detestadas, as mesas das salas de jantar abomináveis, embora houvesse grande abundância e variedade dos mais delicados e suntuosos pratos de carne colocados sobre elas, e as camas mais escolhidas também quão ricamente forradas com ouro, prata, âmbar, marfim, porfiro e a mistura da maioria dos metais preciosos, sem eles não produziriam nenhum deleite ou prazer para os neles. Sem ela, os moleiros não podiam carregar trigo, nem qualquer outro tipo de milho para o moinho, nem poderiam trazer de volta farinha ou qualquer outro tipo de farinha. Sem ele, como os papéis e mandados de clientes dos advogados poderiam ser levados ao tribunal. Raramente a argamassa, cal ou gesso são trazidos para a oficina sem eles. Próximo slide. Sem ele, como a água sairia de um poço? Em que caso os tabeliões, notários, copistas, fabricantes de colchas, escritores, escriturários, secretários, escrivãs e pessoas semelhantes ficariam sem ele? Não fosse por isso, o que seria da taxa do pedágio e das listas de aluguéis? A nobre arte da impressão não pereceria sem ela? De onde poderiam ser feitos chassis ou janelas de papel?
como os sinos devem ser tocados. Os altares de Ísis são adornados com ela. Os sacerdotes pastaforianos estão vestidos e toda a natureza humana coberta e envolta em sua primeira posição e produção neste mundo. E como se fosse uma erva tão sagrada quanto a verbena, e reverenciada por fantasmas, espíritos, hobgoblins, demônios e fantasmas. Os corpos de homens falecidos nunca são enterrados sem ela. Vou prosseguir ainda mais. Por meio desta erva fina, substâncias invisíveis são visivelmente detidas, presas, levadas, detidas e confiadas como prisioneiras em suas celas receptivas. Pesos, isso aqui está falando do efeito, né, dela. Pesos e pesados são por ela levantados vários desviados, puxados, carregados e em todos os sentidos movidos com rapidez, agilidade e facilidade, para grande proveito e emulamento da humanidade. Quando eu perco em mim estes e outros efeitos maravilhosos, semelhantes desta erva maravilhosa, parece-me estranho como a invenção de uma prática tão útil escapou por tantas eras passadas do conhecimento dos filósofos antigos, considerando a utilidade inestimável que daí procedeu e o imenso trabalho de que, sem eles sofreram em suas elucubrações primitivas. Próximo slide. No terceiro livro. Sim, deste tipo, as entrevistas foram feitas com a ajuda desta erva sagrada. Essas estranhas façanhas causaram tanto assombro às inteligências celestes, a todos os deuses marinhos e terrestres, que de repente ficaram com medo. De que espanto ao ver como, por meio deste bendito Pantagruel formou o trabalho o suficiente para nós, e nos colocou para mais um mergulho e mais perto do fim da nossa inteligência com essa única erva dele do que com velhos os aloide ao virar montanhas. Quem sabe, se não por seus filhos, pode ser descoberta uma erva de outra virtude e energia prodigiosa, pois com a ajuda dela, usando-a corretamente de acordo com a habilidade de seu pai, eles podem disparar um repique ou dois de munições trovejantes pela alegria de sua chegada a esses novos lugares sobrenaturais, e carregando aquelas armas tonitruais, novamente voltem toda a força daquela artilharia contra nós, onde mais confiamos. Então é como se eles se preparassem para invadir os territórios da Lua, de onde, passando por Mercúrio e Vênus, o Sol os servirá de tocha, para mostrar o caminho de Marte, Júpiter e Saturno. Haverá peregrinos vindos da Terra que, desejosos de saborear o doce creme da própria desnatação, do melhor leite de todos os laticínios da galáxia, se porão à mesa conosco, bebam de nosso néctar e ambrosia, e levar para suas próprias camas à noite para esposas e concubinas, nossas mais belas deusas, o único meio pelo qual podem ser deificadas. Como um certo tipo de Pantagruelion é daquela natureza que o fogo não induzido a se aventurar no risco de acreditar em alguma outra divindade deste Pantagruelion sagrado. Eu, de boa vontade, o contaria. O final do terceiro livro. Sobre as delicadas folhas, ele retém para nosso uso aquele doce mel celestial que é chamado de maná, e embora seja de uma substância pastosa, oleosa, gordurosa, é, não obstante, não consumível por qualquer fogo. É em grego e latim chamado larix, o nome alpinês e melzi. Portanto, árabes, indianos, sabeus, não cantem em hinos o lopains, seu incenso, mirra ou ébano. Venha aqui uma planta mais nobre para ver, e leve para casa de qualquer maneira alguma semente, para que você possa propagar. Se em seu solo levar,
para o céu 1000 graças sejam dados. E diga com a França, bem vai, onde o Pantagruelion cresce. Agora, Pantagruelion, Gargantua, livro 4. O que pode ser facilmente feito em aviários e voléries, com a ajuda de salitre e da erva sagrada verbena. Conservei com o escudeiro e ensinei-lhe como devem ser alimentados. Estes não podem pastar no solo por causa do longo chifre na testa, mas são forçados a pastar nas árvores frutíferas e em prateleiras antigas, ou ser alimentados à mão, com ervas, feixes, maçãs, peras, cevada, centeio e outras frutas e raízes, sendo colocadas diante delas. Perguntamos por que tratavam essas pessoas dignas com uma salada de cânhamo tão sufocante. Alguns tolos robustos, de pé sobre sua meticulosidade, prefeririam honradamente serem enforcados a se submeter a uma desgraça tão vergonhosa e abominável. E outros, menos gentis no ponto de cerimônia, tornaram coragem e até resolveram ter o figo, e um figo, ao invés de fazer uma figura pior com uma gola de cânhamo e morrer no ar tão curta atenção. Assim, depois de terem arrancado cuidadosamente o figo com os dentes do arrancamento do velho tacor, mostraram-no claramente ao carrasco, dizendo: Écolo fico, eis o figo. Punurge, doce bebê, segurou um talo de Pantagruelion, conhecido como cânhamo, próximo à sua língua, e com ele fez lindas bolhas e bexigas. Ou seja, estava fumando, né? O Pantagruelion, conhecido como cânhamo. Ou seja, tudo isso aqui que se passou, o Pantagruelion, é o cânhamo. Ele fez até bolinhas e bexigas com a fumaça. Próximo slide. Agora vamos falar do quinto livro, o último livro de François Rabelais, Gargantua e Pantagruel. Eles vão me custar uma propriedade em colares de cânhamo, se o tempo bom durar. Como, por exemplo, feijão, ervilha, facês ou longa razão, cicho, cebolas, nozes, ostras, arranque, carnes salgadas, garum, uma espécie de anchova e salada inteira compostas de venenosas ervas e frutos, como foguete, salsa, botões de lúpulo, nariz esperto, rampião, figos, estragão, papoula, arroz, creces, aipo, passas e outros. O único que eu entendi aqui que é venenoso é a papoula, que é o ópio. Que ele tá falando aqui e tal. Aí tem essas três imagens. A primeira imagem da esquerda é tirada de um livro medieval com 5 folhas. A figura do meio é tirada de uma iluminura islâmica, muçulmana, que ela tem 7 folhas. E o esbranquiçado do lado direito, o esbranquiçado que ele fala da floração dela, uma planta de cannabis normal. Agora falaremos das evidências do ópio na antiguidade. Existe uma estátua, uma escultura, que é a seguinte: escultura feminina descoberta na ilha de Creta, chamada de a deusa da papoula, devido aos ornamentos na cabeça. Acredita-se se tratar de uma deusa minioica. Os arqueólogos descobriram que já em 1600 a.C. eram fabricados pequenos frascos na forma de cápsulas de papoula, a esfera volumosa que fica sobre as pétalas da flor que produz o ópio. O formato dessas cápsulas artificiais tornava razoável supor
para que eram usados, mas que recentemente eram impossíveis ter certeza. Em 2018, a revista científica Science divulgou que o uso de novas tecnologias para analisar os resíduos das cápsulas encontradas em escavações revelou que o material de origem vegetal continha não apenas ópio, mas às vezes outras substâncias psicoativas. Próximo slide. Agora, partindo para o Egito Antigo, Seshat, a deusa da sabedoria. A deusa egípcia Seshat é uma divindade da erva, visto que ela é frequentemente retratada com uma folha de 7 pontas sobre a cabeça. Considerando que Seshat é a protetora do conhecimento, sabedoria e dos escribas, é tentador concluir que ela só possui poderes quando está sob o efeito da erva, a ponto de que a folha de maconha se materializar acima de sua cabeça. No entanto, esse mesmo símbolo poderia ser uma representação de uma estrela. Seshat pode esclarecer o seu significado se é ou não é cannabis. Agora partindo para a Ásia, Magu. A deusa asiática Magu, também conhecida como donzela do cânhamo, foi sempre associada a cannabis. A deusa é muitas vezes retratada carregando amostras botânicas, como nesta pintura intitulada Retrato da Imortal Magu, datada do século XII, época na qual a dinastia Song dominava a China. Próximo slide. Vamos lá, mais evidências históricas. Adam Schmidt, em sua obra Riqueza das Nações, volume 1. Se o linho e o cânhamo de Riga são comparados com o fumo importado da Virgínia, o qual, por sua vez, tinha sido comprado com manufaturados britânicos. Aí eu deixei entre parênteses. Por que o cânhamo, que se diz que tem muito pouco THC, era comprado junto com o tabaco da Virgínia? Por que o cânhamo era comprado junto com o tabaco? Entendeu? Uma pergunta. Uso tradicional, parte 1. Uso tradicional. Explanação do uso tradicional das enteógenas no Brasil. O fumo do pango, ou mais conhecida como cannabis indica, mudou a espécie devido ao tempo e distância geográfica da cannabis sativa. Já a cannabis sativa, mais conhecida como fumo da Angola, uma apropriação inadequada, mas mostra que tanto os portugueses quanto negros as usavam. A espécie Polygnum viridiflorum, que é a espécie única aqui do Brasil, no polígono da maconha, no Nordeste brasileiro, mais conhecida como manga rosa. Sempre em nossa história usamos plantas enteógenas, os índios como a ayahuasca, conhecida hoje como santo daime. A evidência histórica é o livro de Égide Romano, de título Regime de Príncipe, e o Sermão de São Tomás de Aquino, de título Germinate Terra, e os usos de Wildegard. A Europa tem as fontes e a esperança. Nós, no Novo Mundo, temos a conquista da bem-aventurança, pois foi aqui que plantamos cannabis até virar indica, e até outra virar viridiflorum. E nos misturamos com os índios, legitimando assim nosso uso com outras enteógenas. Vamos passar aqui para o próximo slide. Uso tradicional, parte 2. Mostram o uso imemorial dos povos da América e Europa. As grandes navegações existiram com o fim mercantilista e colonial. Sendo assim, especiaria, substância ativa e valiosa, as caravelas, seus mastros e suas velas eram feitas de cânhamo, pois foram os portugueses que saíram para navegar atrás de terras e cannabis. Temos a tradição dos livros sagrados, o livro eterno dos livros, dessa tradição judaica, mas para nós é uma fonte histórica, o Gênesis, e segundo Reis, Isaías. Aquilo que fala a Constituição de 1988, parágrafo 4, inciso 1. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Outras evidências históricas é a real feitoria do linho cânhamo. Como estamos na globalização e pode-se dizer cosmopolita, tenho a tradição dos livros Hinos do Artaveda,
livro 11, hino 6, versículo 15, os usos tradicionais da bebida bang, leite, cannabis, assim como o uso outras enteógenas, seja religioso, social, privado, medicinal, indiana. E na homeopatia de Nilo Cairo, o cânhamo é cannabis sativa e o pango é cannabis indica. E na história a manga rosa é Polígono vitiflorum e canave é Cannabis ruderalis. Várias impressões da chamada incunábula foram impressas com fibras de cannabis, pelo próprio jargão fumus boniuris, que significa em essência fumo do bom direito, mostrando que até os romanos fumavam, pois esse jargão é de direito romano. Por que falei tudo isso? Vamos para o próximo slide, vocês vão entender. Nesse próximo slide aqui, estou falando das convenções internacionais sobre drogas. Ó, existe a convenção, aqui ó, conforme o disposto na Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas de 1888, que também é uma norma supralegal, mas adiante eu vou explicar isso. Medidas adotadas, aqui, olha o que fala ela no artigo 14, parágrafo 2. As medidas adotadas deverão respeitar os direitos humanos fundamentais e levarão em devida consideração não só os usos tradicionais, ou seja, os usos tradicionais, aquilo que eu falei em Albert Hoffman, e onde existe evidência histórica, tudo aquilo do primeiro vídeo, da primeira parte, sobre o assunto. E isso é uma norma supralegal. Vamos para outra convenção internacional, para vocês entenderem mais ainda. A evocação do que está escrito no protocolo de 1962 de emenda à Convenção Única sobre Entorpecentes de 1971. No seu artigo 1º está disposto no parágrafo 6. Além das medidas de controle aplicáveis a todos os entorpecentes da lista 1, as cannabis, as do artigo 28. Aí mais para baixo um pouquinho, quando fala aqui da onde está escrito na Convenção de 1961, artigo 28, fiscalização da cannabis. No parágrafo 2, a presente convenção não se aplicará ao cultivo da planta cannabis destinada exclusivamente a fins de hortícolas. Sobre horticultura, a arte e ciência do cultivo de flores. Plantações para uso privado. Essa é uma norma supralegal. Agora vamos para a última convenção, como está na própria Convenção de 1971, no artigo 32, reserva, parágrafo 4. O Estado em cujos territórios cresçam plantas silvestres que contenham substâncias psicotrópicas, dentre as incluídas na lista 1 e que são tradicionalmente utilizadas por pequenos grupos, nitidamente caracterizados em rituais mágicos ou religiosos. Essa é uma norma também supralegal. Vamos para o próximo slide. Bem, agora aqui vamos tratar sobre o controle de hierarquia constitucional. Olha, tá vendo a pirâmide? Lá em cima tem a Carta Cidadã e as normas constitucionais. E embaixo dela tem os tratados e convenções internacionais e as normas supralegais, que é isso que elas são. A Carta Cidadã são normas constitucionais, os tratados e convenções internacionais são normas supralegais. E as leis são normas legais. Uma está em cima da outra, ou seja, hierarquicamente, uma vale mais que a outra. E assim como o tratado e convenção internacional está infraconstitucional, as leis estão infratratados e convenções internacionais, pela hierarquia do STF, conforme disposto pelo STF. Aí eu coloquei essa passagem aqui da Suma Teológica de São Tomás de Aquino para vocês entenderem a convenção lá que fala que não se tratará de plantas cannabis, hortícolas, que é pequenas plantações para uso privado de flores. Já para São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ora, a palavra sobriedade vem de medidas, chama-se sóbrio quem respeita a medida. A lei é assunto da ciência da moral, que é uma lei prática. A moral se refere aos atos humanos. Pois, se a autoridade se cala, é lícito supor que consente. Vamos para o próximo slide.
Aqui está escrito, ó. Vamos lá, gente. Agora eu vou tratar sobre o plantio, viu? Plantio. No artigo 243 da Constituição está escrito: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração do trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Agora, o sentido diferente. Pensa se tivesse escrito dessa maneira: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas de plantas psicotrópicas. Aí, ó, a gente trocou, ó. No original está culturas ilegais e no sentido diferente está culturas de plantas psicotrópicas. Vamos lá agora ler os argumentos. O autor constitucional não gagueja quando dispõe na qualificação do plantio ilegais, que é a disposição ou condição para expropriadas. O autor constitucional, com o mesmo argumento, quando dispõe no início localizadas culturas, que é a especificação do fato, e nem disporia ilegal, que é a qualificação. O termo ilegal, do mesmo modo, está na frase e é supérfluo, pois no mesmo artigo dispõe o que acontecerá caso vir a encontrar plantas psicotrópicas nas propriedades dos cidadãos, pois dispõe o que deve acontecer com a pessoa, nesse caso, a cultura com o ilegal seja comprovado, e não somente a cultura, para a expropriação. Não existe para o legislador termo inútil ou fantasma ou ineficiente. Não se pode, em uma Constituição, fazer uma tautologia, pois se for para a tautologia, entra a arbitrariedade da vontade pessoal e não a letra da lei, Carta Magna. Vamos para o próximo slide, que eu vou dar mais argumentos. Acredita-se que tudo tem seu tempo, modo e lugar. A procura da redução de danos, seja na forma do uso, no preparo e qualidade. A medida deve ser homogênea ao que é medido. Medidas diversas para substâncias diversas. Partindo desse pressuposto, não há outras medidas a serem tomadas, pois a Constituição já se fez completa. O ilegal é a não deliberação que se está plantando, e isso pode ser feito com um habeas corpus criminal preventivo, com os elementos que se passou. E também eu deixo aí para vocês um habeas corpus piloto no corpo da descrição do vídeo. Vide artigo 654 do Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.689 de 41, onde tem lá o habeas corpus. Mas só que tem um habeas corpus piloto mesmo, não é essa lei não. Demos um exemplo. Há no Código Penal tem uma permissão que é a de os pais e filhos poderem roubarem-se mutuamente, que dentro de alguns requisitos não é qualificado como crime ou pena. Vide Código Penal, artigo 181. Roubar não é uma comunicação política e nem uma disposição justa. Segundo Habermas, em Direito e Democracia, volume 1, está disposto a razão comunicativa, que visa a um ideal de felicidade. Em um Estado democrático de direito, o indivíduo tem dois princípios: o princípio da ampla garantia legal do indivíduo e o princípio da garantia de uma proteção jurídica individual ampla, bem como o plantio legal. E para isso se precisa de sementes, mudas, pólen, de enteógenas em terras indígenas e quilombolas, conforme o disposto no artigo 2 da 11.343. Eu esqueci de colocar aqui. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvadas a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 1971, a respeito das plantas de uso estritamente ritualístico religioso. A Convenção de Viena, no artigo 42, que eu falei lá, vou passar aqui que só temos ela.
Essa é também uma norma supralegal, ou seja, os índios e os quilombolas têm o direito, se quiserem, de ter de maneira silvestre todas as enteógenes em seus territórios. Entramos assim no direito internacional. Agora vamos lá para a legalidade. Porque ele falou, né, em desacordo com autorização, determinação legal. Vamos lá. Vamos para o próximo slide. Como na própria Constituição diz o fato e dá o remédio nos próprios artigos, o autor constitucional não universaliza os termos como no sentido 1, e sim qualifica como ilegal no original. A própria Constituição já é a legalidade e licitude, não precisando dessas palavras, a não ser, ou se são por causa da qualificação. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional. Reivindica o artigo 5º da Constituição, inciso 6, que diz: é inviolável a liberdade de consciência, e o artigo 7, que diz: ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica ou política, salvo para as invocar para eximir de obrigação legal a todos impostos. Por isso que esse é muito importante, o habeas corpus, porque para você se eximir de obrigação legal a todos impostos. Por isso que o habeas corpus é de suma importância. No artigo 37 da Constituição, toda administração direta e indireta está sobre legalidade e moralidade. Vamos lá agora para a legalidade. Argumentos. O justo, portanto, significa aquilo que é legal e aquilo que é igual ou equitativo. E o termo justo é aplicado a qualquer coisa que produz e preserve a felicidade e as partes componentes da finalidade da comunidade política, ou como está escrito na Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Por isso, o filósofo, na anteposta definição do legal, faz menção tanto da felicidade quanto da comunhão política, e diz com efeito no livro 5 da Ética que dizemos justas as disposições legais que fazem e conservam a felicidade e as partes desta pela comunicação política. Comunicação, hein, gente? Não é comunidade, não. Aí aqui, ó, do latim, ilícitos. O adjetivo ilícito se refere àquilo que não é permitido legal ou moralmente. Diz Dionísio: o mal não age senão em virtude do bem. Ora, em virtude do bem não se faz o mal. A outra tradição do legal, que é conformidade à lei. Em Kant, na sua obra Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito, página 21, o criador desse significado, nesse último livro de sua grande obra. Mas ele tem como pressuposto o imperativo categórico da liberdade, que seria como dito: quando, através do direito, se deve agir exteriormente, socialmente, de tal modo que o exercício de teu livre-arbítrio possa coexistir com a liberdade dos outros, ou qualquer ação é justa se for capaz de coexistir com a liberdade dos outros de acordo com uma lei universal. Ou seja, o imperativo categórico de Kant erige a autonomia da vontade e liberdade como base inabalável da moralidade. A vontade livre e autolegislativa confere a si mesma a norma do agir moral. Próximo slide. Agora vamos falar do tráfico lícito, gente. Prestem muita atenção, hein, do tráfico lícito. Próximo slide. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Original. A lei considera crimes inafestáveis suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aí no sentido diferente, tá? Vamos ler. A lei considera crimes inafestáveis suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins. Ou seja, tiramos o ilícito da frase. Vamos para João Trindade agora. Na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso 73, está escrito ilícito, como argumenta João Trindade. João Trindade, a obra dele está no site do STF, viu? Sobre a reserva legal qualificada. Quadro abaixo, grifos nossos e dele. Ó, vamos para o quadro. Reserva legal simples. Distinção. Constituição apenas exige lei. Reserva legal qualificada. Constituição exige lei e já prevê o conteúdo que o ato deverá ter. Fundamento.
conferir maior estabilidade à matéria, que só poderá ser tratada modificada por lei. Na reserva legal qualificada, o fundamento é conferir maior estabilidade à matéria e garantir o respeito a determinado princípio. Exemplo da reserva legal simples. Não há crime sem lei anterior que o defina. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Exemplos da reserva legal qualificada. É inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A lei considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura e do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Aí a gente lembra aqui, né, aqui do lado direito inferior, o triângulozinho, só para ter como base. Mas vamos ler lá, ó, o que João Trindade fala aqui em cima. A respeito da comuta ou da venda que se a Constituição deixou, o termo tráfico deve ficar tráfico, e tudo que decorre desse termo. Continuando com João Trindade. Há, porém, casos em que a própria Constituição determina que o legislador regule um determinado direito fundamental, especificando-o. Vamos para o próximo slide. O autor constitucional não gagueja quando dispõe no início crime, que é mais que ilícito, e nem disporia ilícito, que é a disposição para crime. O termo ilegal na frase é supérfluo, assim como o termo ilícito, pois dispõe o que deve acontecer com as pessoas caso o tráfico seja comprovado. Não diria crime, nem ilícito, e também não qualificaria como ilícito. Não existe para o legislador palavra inútil ou fantasma ou ineficiente, como já dizemos. Não se pode em uma Constituição fazer uma tautologia, pois se for para a tautologia entra a arbitrariedade da vontade pessoal e não a letra da lei Carta Magna. Como a própria Constituição diz o fato e dá o remédio nos próprios artigos, a diferença entre tráfico e comércio é que o tráfico é comércio não regulamentado e o comércio é regulamentado. O autor constitucional não universaliza os termos como no sentido original, no primeiro sentido, e sim qualifica como ilícito no original. A própria Constituição já é a legalidade e licitude, não precisando dessas palavras, a não ser, ou se são, é por causa da qualificação, como havia dito. Artigo 4 da República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional. Reivindica o autor o artigo 5º da Constituição, inciso 6, que diz: é inviolável a liberdade de consciência. Agora vamos para direito romano. O que não se permite é o abuso do direito, o que, no entanto, não se verifica quando alguém usa do próprio direito, porque neste caso a ninguém prejudica. No campo do direito privado, o cidadão tem o jus commerci, venda, venditio, ou compra a venda, impitio vendicio, é o contrato consensual, sinelagmático, perfeito e de boa fé, pelo qual uma pessoa, o vendedor, se obriga a transferência a outra pessoa, o comprador, a propriedade de uma coisa, mediante a entrega da quantia certa em dinheiro. Os elementos constitutivos do contrato de compra e venda são 3. Primeiro, a coisa, res. Segundo, o preço, pretium. Terceiro, o consenso, consensus. Ou seja, o acordo entre vendedor e comprador, onde há sociedade, há direito. Ubi societas, ubi jus. Para pessoas maduras, livres e iguais, nas relações comerciais, revive-se a lex mercatoria. Vamos para o próximo slide. São Tomás de Aquino, do governo dos príncipes dele, porque tem o governo dos príncipes de Romano e o governo dos príncipes de São Tomás. Vamos ver o que ele fala aqui, ó. Convém que a cidade perfeita use dos mercadores moderadamente, entre o excesso e a deficiência. Entende-se isso para ter a subsistência na cidade ou perto dela.
Thomas Hobbes, Elementos do Direito Natural e Político. É assim uma lei natural que os homens se permitam uns aos outros comerciar e traficar livremente uns com os outros. Montesquieu no Espírito das Leis. O primeiro a propor os 3 poderes. É preciso que o Estado seja neutro entre sua alfândega e seu comércio, e que haja de maneira que estas 2 coisas não se choquem. Goza-se então da liberdade de comércio. Outro exemplo de tráfico de drogas lícito é o da folha de coca e demais enteógenas para nações indígenas, ou entre elas, ou uma nação que tenha uma ramificação em outro país, ou algum vínculo da pessoa que trafica com os povos indígenas, conforme o disposto na Convenção contra Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, que também é uma norma supralegal, no seu artigo 14.2, o que está em negrito, usos tradicionais. Outro exemplo de tráfico ilícito é o de enteógenas dos povos quilombolas entre si, de um estado da federação para outros, ou no mesmo estado, ou pessoas que tenham vínculos com esses povos, conforme o disposto na Convenção contra Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, no seu artigo 14, parágrafo 2, usos tradicionais também em negrito. Vamos para o próximo slide. Partindo desses pressupostos, não há outras medidas a serem tomadas, pois a Constituição já as fez completas. O ilícito seria o tráfico ilícito com pessoas que não são maduras na sua plenitude de direitos civis e políticos, e o ilegal é a não deliberação que se está plantando. Existe uma diferença entre a palavra tráfego, que significa movimento de coisas, e o vocábulo tráfico, se refere ao comércio não regulamentado. A Carta Cidadã dispõe de maneira universal o licenciamento, partindo do pressuposto de que ela é de 1981 e tem as convenções de 1971 e 61, portanto, mais recente, diz entre outras coisas. Artigo 1 diz, no inciso 2, a cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Veja que está em negrito, livre iniciativa. Artigo 3. Por promover o bem de todos, sem preconceito de quaisquer outras formas de discriminação, também em negrito. Artigo 4. Prevalência dos direitos humanos. Artigo 5º. 22. É garantido o direito de propriedade. 23. A propriedade terá sua função social. 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O artigo 60. Inciso 4. Não será objeto de deliberação e proposta de emenda tente abolir a 4. Os direitos e garantias individuais. Que é tudo isso que nós falamos. Próximo slide agora. Pode-se objetar quanto que se diz a Convenção de 1988, seu término 2 meses depois da promulgação da Constituição Federal. Essa convenção diz: a produção, a fabricação, a extração, a propagação, a oferta para venda, distribuição, a venda, a entrega em quaisquer condições, a corretagem, o envio em trânsito, o transporte, a importação, a exportação de qualquer entorpecente de substâncias psicotrópicas contra o disposto na Convenção de 1961 em sua forma emendada ou na Convenção de 1971. Essa convenção foi sancionada em 1991 pelo presidente Collor, e todas as convenções foi estabelecido que são supralegais e infraconstitucionais. Isso quer dizer que estão acima das leis e abaixo da Carta Magna, da Carta Cidadã. Partindo dos princípios da defesa do consumidor, da livre iniciativa, todas as vozes dos cidadãos plenos de direitos civis e políticos já deliberaram a legitimidade do tráfico lícito no território brasileiro nessa cláusula. E o repúdio ao preconceito, e na Constituição do Brasil tem o artigo 5º, inciso 10, sobre a vida privada. Esses razoamentos se faz, pois a Constituição é norma e lei superior.
tendo sua aplicabilidade nas ações, atos e garante direitos. Essas convenções são de 1961, 1971, 1972 e 1988 e não são uma emenda constitucional, tendo que passar pelo rito como no disposto do artigo 5º, inciso 78, parágrafo 3. E até se for uma emenda ao disposto no artigo 60, inciso 1, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tente abolir 4. Os direitos e garantias individuais. No próximo slide agora, vamos. E a Constituição de 1988, tendo sua independência das disposições negativas das 8 convenções, a única que foi assinada na vigência da Carta Cidadã foi a Convenção de 1988, onde é uma das coisas que está nela e é a respeito dos direitos humanos fundamentais, ou seja, a Constituição é a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948. E essa é apenas uma norma supralegal. Portanto, o legislativo, a respeito da vida privada, não deve deliberar sobre a mesma e nem deve fomentar na lei coisas contra a vida privada. Já a defesa do consumidor deve-se esperar o tráfico legítimo ou lícito, a neutralidade da lei, como está disposto na Convenção Internacional do Ópio, firmada em Genebra em 1925 de fevereiro. Artigo 27. De acordo com os artigos 21, 22, 23, 24, 25 e 26 da presente convenção, não sejam tomadas públicas de tal maneira que possam prejudicar o comércio legítimo de qualquer uma das partes, a qualidade no produto da iniciativa privada, já para o tráfico ilícito a pena, e o repúdio ao preconceito, pois estamos falando de pessoas maduras e livres, com seus direitos civis e políticos constituídos, os maiores de 18 anos. A Carta Cidadã obrigatoriamente deve ser vista como lei superior. Cada artigo se comporta como a parte no todo e na lógica da linguagem e da gramática portuguesa, pois se quisesse deliberar todo o tráfico deveria ser crime, deveria deliberar só tráfico. Se tivesse como referência as convenções de 1988, artigo 1, definição 1, por tráfico ilícito, se entende os delitos estabelecidos de acordo com os parágrafos 1 e 2 do artigo 3 dessa convenção. Na Convenção de 1971, tráfico ilícito significa a fabricação ou o tráfico de substâncias psicotrópicas efetuadas em infração às disposições presentes da presente convenção. Na Convenção de 1961, tráfico ilícito é o cultivo ou qualquer tráfico de entorpecentes que contrariem as disposições da presente convenção. A lei número 7.960, de 21 de dezembro de 1988, no artigo 1, caberá prisão temporária, quando imprescindível, para as investigações do inquérito, quando o indicado não tiver resistência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indicado nos seguintes crimes: tráfico de drogas. Aqui eles falam tráfico de drogas, mas é erro de redação, porque como João Trindade fala, tem que ser tráfico ilícito, porque é o que a Constituição dispõe de reserva legal qualificada. Vamos para o próximo slide agora. Partindo dois princípios. O princípio da reserva legal: não há crime sem lei anterior que o defina, a conduta, e não há pena sem prévia comunicação legal, comunicação política ou ataques à liberdade, propriedade privada, direito das coisas, das obrigações, lesividade a terceiros. Pois, na ótica histórica, se muda a Constituição antiga, não vale, nem suas leis, tendo as leis que ser recepcionadas pela nova Constituição conforme a dignidade ou reivindicação do cidadão, e consonantes com sua linguagem, e não do juiz,
salvo para as leis feitas depois da Constituição e não as convenções supralegais e infraconstitucionais ou fora da linguagem constitucional. No site do Senado diz: até aqui nenhum problema. A questão é que a inserção do novo patamar entre a Constituição e as demais leis infraconstitucionais implicaria admitir que a norma denominada supralegal funciona como um fundamento de validade das leis que lhes são subalternas. Isso é o que decorre do ensinamento de Hans Kelsen sobre a matéria. A citação, embora longa, esclarece o que se pretende defender. A ordem jurídica não é um sistema de normas ordenadas no mesmo plano, situadas umas ao lado das outras, mas sim é uma construção escalonada de diferentes camadas ou níveis de normas jurídicas. A sua unidade é produto da conexão da dependência que resulta do fato de que a validade de uma norma que foi produzida de acordo com outra norma se apoie sobre essa outra norma que foi produzida de acordo com outra norma se apoie sobre essa outra norma, cuja produção em seu turno é determinada por outra, assim por diante, até abicar finalmente na norma fundamental. Vamos agora para a próxima slide. Uma vez que não são emendas constitucionais, tendo que passar pelo rito, como no disposto no artigo 5º, inciso 78, pois a ordem política ou civil ou jurídica mudou em 1988, quando por base e fundamento a Carta Magna, deve-se fazer lei tendo como referência ela e não as convenções, se não as citam de maneira expressa no corpo do inciso da Constituição Federal de 1988. Portanto, não se entende como nas convenções o significado de tráfico ilícito. Para o vernáculo brasileiro, entende-se que existe um tráfico lícito e um tráfico ilícito, sendo essa toda a dignidade da pessoa humana e sua liberdade, a partir da lógica da gramática, onde há uma negação não universal, há uma afirmação em particular. Pois crime é mais que ilícito, e nem tudo que é ilícito, segundo a moralidade, sufixo dade significa conjunto, como igualdade, ou seja, conjunto de aspectos iguais de duas ou mais coisas entre si. Segundo a moralidade, é crime, e portanto é permitido pela moralidade, tem respeito às virtudes, às leis naturais, faz parte do bem e da dignidade. Em sua raiz quer dizer aquilo que se evoca, que toma para si. E liberdade humanas, tudo aquilo que se pode fazer que não interfere nas ações dos outros. E libertinagem, tudo que interfere na liberdade do outro. A Constituição não segue os tratados ou convenções, salvo se estão no corpo do texto, como no artigo 4, inciso 2, prevalência dos direitos humanos. Ou seja, a Carta de 1948 da ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Portanto, juízes, delegados e o legislativo devem respeitar a Constituição no sentido das palavras. Ou eles vão inventar um dicionário próprio com o sentido das palavras, ou um passado próprio, ou os ministros do Supremo Tribunal Federal vão interpretar todas as leis no sentido do dicionário patati patatá e confirmar o estoicismo e a negação de direito que a própria Constituição nos dá. Então não existe Constituição, e sim pessoas ditando regras, deputados e senadores sem instrução, que foram eleitos por 4 anos, fazendo leis eternas na nossa vontade, rasgando a Constituição e não sabem nem português. Outros juízes ditando sentenças conforme sua sabedoria, na nossa vontade privada ou voltada para o racional superior, e não na dele. E outros delegados, pretendendo por existir um papel que determina coisa contra a liberdade legítima, sendo o escalonamento de abaixo para cima, lei feita pelo legislativo, norma supralegal, lei superior. O bem é íntegro, tirando qualquer uma das suas partes, se torna mal. Como diz Santo Agostinho,
Onde falta o conhecimento da verdade é falsa virtude, ainda que acompanhada de bons costumes. E em Tobias, no capítulo 4, versículo 15: Não faças a ninguém o que não quereis que te façam. E aí, gente, se gostaram, tapa no dedão, voadora com tudo no peito do like. E é nóis, acabou a segunda parte. Vamos para a próxima. Valeu!